A gente não pode querer que uma pessoa que não estude yoga entenda essas coisas. Mas essas manifestações populares, sob o ponto de vista do yoga, sob o ponto de vista do Yoga Sutra, é uma perda de tempo. Então a mulher vai ser estuprada por 30 caras, aí eu vou ficar doido. O yogi se centra, meu irmão. O yogi observa de longe. É isso que pede o Yoga Sutra. A imagem clara do yoga é essa. Sentado de perna cruzada, observando a existência. Indiferença. Indiferente. Certo? Ok. Então, já que a mente ela funciona nessas duas possibilidades, o apego à felicidade e a aversão ao sofrimento, então vamos falar um pouquinho sobre a lei do apego. No Yoga Sutra, Patanjali fala: apego é agarrar-se ao prazer. Nós nos agarramos a lugares, pessoas, objetos, porque isso produz uma falsa sensação de felicidade. Foi o que eu falei agora há pouco, certo? O tempo todo a mente agarrada a essa falsa sensação de felicidade. Porque quando a gente vê em verdade essa felicidade produzida por isso tudo, não é felicidade real. É felicidade transitória, passageira. É o ego trabalhando. Né? É uma das funções do ego. O desejo de fazer parte. O desejo de fazer parte também se associa a isso. Né? A função do ego. E aí, no Yoga Sutra, aversão é agarrar-se ao sofrimento. Certo? O tempo todo nós estamos agarrados ao sofrimento. Essa aversão é esse apego ao sofrimento. Tem alguma coisa estranha, não? Uma hora você quer muito. Uma hora você deseja muito. Uma hora você empurra como você odeia, que nossa, eu tenho pavor disso. São duas formas de apego distintas. Um é apego ao prazer e outro é apego ao sofrimento. Portanto, a mente, o pêndulo, Divesha, dukkha, aversão ao sofrimento, raga, sukha, apego ao prazer. Ok? É uma característica natural da mente se associar ao prazer e rejeitar a dor. Eu falei agora há pouco da questão das circunstâncias. Nós estamos sempre apegados às circunstâncias boas e estamos sempre tendo aversão às circunstâncias ruins. Certo? A mente produz raga, apego. E quando ele não é satisfeito, isso aqui é uma chave. E quando ele não é satisfeito, nasce o desequilíbrio, a dor e o descontentamento, que por sua vez produzem divesha, aversão à dor. Isso produz mazelas na mente e no corpo. Ou seja, eu quero muito um livro. Porque o que é o apego? Apego, por exemplo, no meu caso, eu adoro ler. Eu adoro adquirir conhecimento. Quando eu estou lendo, e eu adquiro um conhecimento que eu não tinha, e que aquilo faz sentido, e aquilo se conecta a outros conhecimentos, e faz com que eu tenha uma imagem maior, um panorama maior sobre o entendimento de alguma coisa, aquilo me dá prazer. Eu sinto arrepiar minha nuca. O que acontece? A Priscila sabe disso aqui. Eu sou doido com livro. Adoro livro. E aí o que acontece? Isso é uma boa oportunidade para você observar o mecanismo da mente, o funcionamento da mente. Quando eu quero o livro, e aí eu estou sem dinheiro para comprar o livro, o que nasce? O desequilíbrio. Cara, que droga, eu queria muito ter esse conhecimento e não estou podendo ter esse conhecimento agora. Nasce um desequilíbrio a partir desse processo, e eu não conseguir aquilo que eu quero, nasce o descontentamento. Então, é uma dicotomia muito grande. Porque o que acontece? Quando eu estou apegado ao prazer e eu estou conseguindo fazer com que aquilo realmente dê certo e aquilo realmente me dê prazer, por exemplo, eu quero
ter um livro para adquirir, para ter esse conhecimento. E eu consigo esse livro para ter esse conhecimento. Automaticamente, quando eu tenho aquele livro e eu estou em regozijo, eu estou contente por adquirir aquele livro, nasce dentro de mim o medo de não conseguir comprar outro livro. Ou seja, a mente está sempre flutuando. A mente está sempre flutuando. Raga e Diveja desarmonizam as funções da mente. Quais são as funções da mente? Nós falamos. Manas, Buddhi, Arrancada e Chitta. Ou seja, o tempo todo em que a mente está no pêndulo entre desejo da felicidade, apego à felicidade e apego ao sofrimento, sempre que a mente está nesse pêndulo, as suas funções estão completamente desarmonizadas, desequilibradas. Isso causa mazela na mente e mazela no corpo. Então, quando eu digo mazela, eu digo doença. As pessoas ficam doentes por causa disso. Eu quero muito ter uma coisa e não tenho. Eu quero muito ter outra coisa e não tenho. Você pega uma criança, um jovem carente do alto do morro. Ele quer ter um tênis bonito que um jovem da Zona Sul tem. Ele quer ter um celular bonito. Mas ele não pode porque ele não tem as condições para comprar. O que acontece? Nasce o crime a partir daí. Ele vai cometer crimes e vai poder se enfiar em situações diversas que vão poder levar mazelas para outras pessoas, dor e sofrimento para outras pessoas e para ele mesmo. Para quê? Para tentar conseguir ter aquilo que ele quer. E isso acontece, eu estou falando de um caso extremo, isso acontece nas mais distintas circunstâncias da vida, certo? A falta de paz interna, insatisfação, agitação, falta de controle, é isso que Raga faz dentro do seu corpo, faz dentro da sua mente. Porque você não consegue de jeito nenhum deixar de seguir o trem dos sentidos e aí a mente fica completamente desassociada. Se a mente está o tempo todo associada aos sentidos, o que a gente tem que fazer? Fazer com que ela se desassocie dos sentidos. A primeira prática proposta pelo Yoga Sutra, proposta também na Bhagavad Gita, é o que então? O desapego. Cultivando o desapego. Como é que é isso? Isso é fácil? Não é fácil. O desapego, que é a porta de entrada do yoga, é uma atitude que tem que ser cultivada todo dia. Como é que isso pode ser feito? Dessa maneira como eu acabei de dar um exemplo. Existe algo que eu quero. Existe algo que me traz felicidade. E eu observo. Eu observo a conexão que existe entre o meu desassossego e a falta daquilo na minha vida. Como que eu não possuindo desejo de ter posse, como eu não possuindo aquilo na minha vida, aquilo me desassossega. Eu não possuindo aquela mulher, lembra daquele nosso amigo que ficou doido porque eu não tinha aquela mulher? Eu não possuindo aquela mulher, eu fico desassossegado. Então como que a gente faz isso? Se eu observo alguma coisa bonita, eu observo o que é bonito. Eu entendo o que é bonito. Mas eu procuro não estabelecer uma conexão direta para que não nasça daí um desejo de posse. Um desejo de possuir aquilo que eu estou observando. É fácil? De jeito nenhum. Mas não se faz isso negando. Não se faz isso reprimindo. Se faz isso como? Observando. E observar, a observação é a prática principal do yoga. Lembra que eu falei na última aula? Drashta Yoga, o yoga do testemunho. O yoga da ação consciente, plena, no presente, testemunha de tudo que está acontecendo. Quanto mais centrado no meu eixo, quanto mais no meu asana, quanto mais
observando sem estar apegado no presente, eu vou devagarzinho desenvolvendo o desapego. Falar é fácil. Fazer é que é difícil. Identifique áreas na vida que causam apego à sensação de prazer. Você tem que identificar. Reconheça o que te atrai à sensação de felicidade. Vairagya, que é o desapego, não é negação, mas consciência de que você não se apega às sensações e objetos. O prazer e a dor existem, mas a mente não se apega a eles. Drashta Yoga produz o quê? Viveka. Viveka é o quê? Lucidez. É o estado lúcido, é o lux da Kabbalah. Lucidez, o estado pleno do sagrado anjo guardião, estado de consciência pleno, lúcido. Isso é produzido, Drashta Yoga te leva à lucidez. No estado de lucidez, no estado de centramento, de você estar no seu próprio eixo, você consegue fazer o quê? Escolhas corretas. Quando você não está centrado no seu eixo, quando você não está lúcido, você faz o quê? Escolhas incorretas. Escolhas que estão baseadas nos sentidos, nos desejos, e não na sua lucidez interior, no seu estado de consciência prístino interior. Ok? Daí, a melhor maneira de você cultivar o desapego, Drashta Yoga. Porque o Drashta Yoga vai te dar lucidez. E a lucidez vai te possibilitar enxergar que aquilo que está acontecendo naquele momento é um apego. E que aquele apego te escraviza. Por isso eu morro de rir de ver um monte de telemita falando assim: todo homem e toda mulher é uma estrela. Embora a gente sabe que fala assim, só depois do abismo, todo homem e toda mulher é estrela. Eu sou um Deus. Escravo desse jeito? Escravo de si mesmo? Escravo dos seus sentidos? A pessoa não consegue parar de fumar. A pessoa não consegue sentar no asana e ficar meia hora quietinho. A pessoa não consegue fazer uma prática de pranayama e ficar centrado. Começa a suar, começa a vir um monte de formigação no corpo, começa a vir uma palpitação, a pessoa levanta. E a estrela? E é Deus? A pessoa não consegue ver um sorvete. Que vontade. Tá cheio, tá empanzinado, mas viu um sorvete, nossa. Ou seja, o quê? Paladar viciado. A pessoa tem, tudo na pessoa é viciado, todos os sentidos da pessoa é viciado. O paladar é viciado, o olfato é viciado, a audição é viciada. A pessoa só escuta rock pesado. Ou então funk, ou então vai pra rave, enche a cara de esse. Um apego, uma escravidão ao prazer tão intensa. E a pessoa ainda quer fazer magia sexual. Escravo ao prazer, quer fazer magia sexual. Então, assim, o que eu vejo principalmente nesse meio de Telemann é essa falta de conhecimento sobre si mesmo. E de todo mundo que fala que é Deus, né? De todo mundo que fala que é Deus, né? Ah, eu sou um Deus. Eu fumo pra caramba. Isso não vai me fazer mal nenhum. Eu sou um Deus. Então, né? Uma pessoa que compreende a necessidade ou a superficialidade dos objetos, dos sentidos, é um yogi. Qual que é o exemplo que eu coloquei aqui? Essa letra aí. A árvore do apego. Ah, sim. A árvore do apego. Ah, sim. Lembrei dessa história. Tem uma... Vocês já notaram que nós inventamos desculpa para tudo nessa vida, né?
Eu não consigo fazer minhas práticas espirituais porque minha casa está cheia de gente, eu moro com os meus pais, eu moro e eu divido o quarto com meus irmãos ou com outra pessoa, eu não consigo acordar cedo para fazer minha prática. Eu não consigo me libertar internamente porque eu sou casado com uma pessoa que não me deixa seguir o caminho espiritual. O tempo todo a pessoa está falando o seguinte: a pessoa agarra na árvore, a árvore do apego que chama esse exemplo. A pessoa agarra na árvore e fala assim: cara, eu não consigo me libertar, eu estou preso. Eu não consigo me libertar. Assim, as pessoas não deixam fazer minhas práticas espirituais, eu não consigo... as pessoas fumam do meu lado e eu não consigo largar o fumo, as pessoas bebem do meu lado e eu não consigo largar a bebida. Nada nesse mundo está te segurando. É você que segura, é você que se apega às coisas. Nada nesse mundo está te limitando, é você que se limita. Essa que é a árvore do desejo. Por quê? Porque ela se enraiza dentro de si mesmo e não fora de si. Não existe desculpa, gente. A desculpa é a mente funcionando da maneira o quê? Tamásica, bruta. E se a mente ela funciona de maneira tamásica e bruta, o homem da terra, não consegue se livrar da sua própria escravidão. E diz para todo mundo que é estrela. Ok? Dúvidas nesse processo? Então nós acabamos de ver que um dos pássaros é o desapego, certo? Uma das asas do pássaro do yoga é o desapego, certo? Então nós acabamos de ver um pouco sobre o apego. Agora, já que a gente viu um pouco sobre apego e desapego, vamos falar da outra asa do pássaro do yoga, que é o quê? Prática.